Iniciando mais uma edição do PB Desporto, nesta segunda-feira, 27 de maio de 2024. Eu, Antônio Júnior, direto aqui de Gandra, região do Porto Norte de Portugal, no Brasil, Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. Vamos discutir nessa edição 3 assuntos. Primeiro, a reunião dessa segunda-feira entre a CBF e clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que chegou a uma definição com relação ao prosseguimento do campeonato, após essa situação das enchentes no Rio Grande do Sul. Também em questão, nessa edição do PB Desporto, os indícios que envolvem o senador Romário, ex-jogador, e senador Romário, e o vereador Marcos Braz, suspeitos, indícios aí de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, isso mesmo. E também o julgamento de Gabigol, o atacante do Flamengo, confirmado nessa segunda-feira, que será no dia 7 agora de junho. Gabigol vai ser punido ou vai ser absolvido? Essa é a questão. Vamos também aqui dar uma pincelada na final do Mundial Sub-20, envolvendo o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Olympiacos, campeão europeu, que vai ocorrer no dia 24 de agosto. Mas para iniciar esse assunto que tomou conta hoje, com 2 assuntos, na verdade, mas inicialmente a reunião na CBF, entre a entidade e os clubes, que acabou chegando a um acordo, chegou a uma decisão que vão usar a data FIFA e a inversão de mandos para recuperar os jogos atrasados mediante essa situação catastrófica no estado do Rio Grande do Sul. Antônio Manuel Góes, quero lhe ouvir para a gente abordar primeiro esse assunto. Um abraço. Um abraço, Júnior, amigos e amigas ligados neste PB Desporto. Está lembrado, Júnior, quando eu abordei aqui com você o assunto, que a ideia não foi minha, eu ouvi, inclusive, de 2 ou 3 analistas aqui da Rede de TV do Brasil, sobre a solução desse problema para a realização dos jogos dos clubes afetados, Grêmio Internacional e Juventude, em função da tragédia do Rio Grande do Sul. Está lembrado quando falei de que poderia ter uma solução que foi dada, e eu, inclusive, eu abracei e coloquei para você, a fim de não complicar o já complicado calendário do futebol brasileiro, poderiam considerar os jogos de Inter, de Grêmio e Juventude, dentro e fora de casa, dentro ou fora de casa, com um placar fictício de empate, e um ponto para cada um. Agora, seria esperar muito pela grandeza, não é, Júlio? Do futebol brasileiro. Então, a saída que encontraram foi essa. Qual é? Qual foi a saída? Atropelaram mais ainda o calendário do futebol brasileiro, em prejuízo, principalmente, convenhamos, daqueles clubes que cedem mais jogadores para as seleções do Brasil e as demais sul-americanas nas eliminatórias, aí, da Copa do Mundo, etc. e tal. O que acontece? Nas datas FIFA de 3 e 11 de junho, 2 e 10 de setembro, 7 e 15 de outubro e 11 e 19 de novembro, serão realizados os jogos faltantes de Grêmio Internacional e Juventude, com algumas inversões de mando de campo em função de conflitos, com o cronograma normal que terá sequência. Enfim, foi a solução possível dentro dessa realidade que nós todos conhecemos do futebol brasileiro e não se conversa mais. Agora, ainda a CBF vai definir um acerto sobre os restantes jogos desta fase da Copa do Brasil das equipes gaúchas. Não estão todos ainda definidos. Beleza? É isso. Ainda vamos ter essa definição sobre essa questão
do prosseguimento do Campeonato Brasileiro, né, as duas próximas rodadas. Na primeira quinzena, agora de junho, né, já na próxima semana teremos, né, o retorno, né, do Campeonato Brasileiro, com jogos, enfim, que darão prosseguimento ao campeonato. E é claro, né, os clubes, né, de mais peso, como Flamengo e Palmeiras, por exemplo, que vão ceder mais jogadores às diversas seleções. Atlético Mineiro também, o Internacional também. Agora, não há como a gente negar que, até pelo lado da questão física e emocional, os jogadores dos times gaúchos são os mais prejudicados, né? Porque já estão, primeiro, ficaram praticamente 2 semanas sem treinar, envolvidos, né, naquele cenário catastrófico, com amigos, parentes, né? Todos os funcionários eles próprios, né? Suas famílias mais próximas, né? Muitos atletas, inclusive... Se me permita, é a questão que você tocou agora, porque os clubes do Rio Grande do Sul já entram nessa conversação perdendo emocionalmente. Não há como recuperar. Exato. Sejamos francos. Exato, não tem como. Não tem como. Todo o apoio está vendo, ótimo, beleza, tal. Mas isso acontecesse, o que acontecesse, é uma perda irrecuperável na parte emocional. A verdade é essa. Não há como negar, isso é um ponto, assim, é algo mais do que certo, né? Mas, enfim, vamos esperar, né, agora o prosseguimento do campeonato, claro, ciente de que as equipes gaúchas, e pelo lado emocional, principalmente, já vão entrar em total, né, desvantagem. Mas um outro assunto que a gente vai abordar aqui foi um dos assuntos mais comentados nessa segunda-feira, que é a denúncia, né? Vou até explicar aqui para os nossos telespectadores, um senador e presidente do América, Romário, né, e vereador, e o senador, melhor dizendo, que também é vice-presidente, e o vereador, não, e o Júlio, senador. Senador, presidente e jogador, que está escrito, né? Verdade, o senador e presidente do América e jogador, né? O Romário, né, e mais o vereador e vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foram apontados por um empresário como serem participantes de um suposto esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro. As acusações contra ambos partiram de uma delação premiada do empresário Marcos Vinícius Azevedo da Silva, que chegou a ser preso em 2019, acusado de participar de desvio de recursos. Segundo o empresário, o vereador Marcos Braz era o responsável pelo recolhimento de valores desviados no esquema que envolveu uma ONG para favorecimento ilícito de Romário. 2 contratos no valor total de 13 milhões de reais foram assinados com a ONG SEBRAC durante a gestão de Marcos Braz na Secretaria Municipal de Esportes do Rio, entre janeiro de 2015 e março de 2016. E segundo o delator Marcos Vinícius, houve direcionamento no processo que selecionou a entidade. Antônio Manuel Góes. Romário, hein? Jogador renomado, passagem aí por vários clubes, inclusive na Europa, no Barcelona. E o Marcos Braz, né? Uma figura contestada, polêmica, né? E aí, Antônio, agora essa delação premiada e essa suspeita de corrupção, né? Contra esses 2 sujeitos. Você já observou, você e todos aqueles que nos acompanham, já observaram que a profissão de qualquer pilantra, quando é identificado, quer que você sou empresário, né? Esse Marcos Vinícius Azevedo da Silva, ele estudou, fez pós-graduação, não sei o que mais, até e tal, tem o CPJ de pessoa física exatamente para essas picaretagens. Bem, isso começou lá atrás, Júlio, no governo daquele governador que foi caçado, o Witzel. Isso. Né? Então,
do qual o Cláudio Castro era o vice e viria a assumir e foi reeleito em 2022. Pois bem, como é que se chegou ao Marcos Braz? Porque o Marcos Braz foi secretário de esportes da cidade do Rio de Janeiro entre 2015 e 2016, no governo anterior do atual prefeito Eduardo Paes, que era o segundo mandato, foi substituído pelo sobrinho, que eu esqueci agora o nome dele, que é senador, sobrinho do dono da Universal. Esqueci agora, o nome não interessa. Não é? Me fala o nome também. Foi prefeito. E o Paes voltou, né, na última eleição e agora é candidato à reeleição. Pois bem, o Marcos Braz desempenhou a função de secretário de esportes a pedido de quem? O senador Romário. Pois é. Então tudo organizado, né? Tudo preparado, né? Tudo planejado. Houve a organização, Júlio, de 22 vilas olímpicas, que beleza, né? Que movimento, que altruísmo, né? Desse secretário de esportes. Né? 22 vilas olímpicas das comunidades para atender os garotos e, enfim, rapaziada em estado de vulnerabilidade, né? Com dedicação ao esporte. Que bom, que maravilha, né? Palmas para eles que eles merecem. Picaretas. Porque, na realidade, aliás, Antônio Manuel Góes, para intermediar de uma ONG chamada... que nome bonito, hein? Nome bonito. Quando você tiver um nome muito bonito, convenhamos, tem cheiro de picaretagem, né? União Brasileira de Ações Sociais para a Cidadania. Maravilha, né? Lindo, né? Então, aquilo que você já adiantou aí, os projetos todos, um total de 13 milhões, com benefício direto para quem? Para o senador Romário. Aliás, a mídia hoje tentando contactar o Romário, né, e a assessoria de imprensa dele informando que Romário não responde pelas ações do então secretário Marcos Braz no exercício de suas funções. Ele reafirma a sua confiança na justiça e no inquestionável arquivamento da investigação. É sempre assim. Eles dizem a mesma coisa. Todos esses planos... já está, o discurso já está pronto. Confio na decisão da justiça. É engraçado... Assim, né? Não, é engraçado que esse discurso já está pronto, né? Já está lá na gaveta. Quando acontecer alguma coisa, é só pegar. O advogado já tem uma minuta pronta, né? Só faz colocar e emitir a nota, né? Apenas ele só muda o endereço de e-mail, né? Para os órgãos que solicitam uma explicação, né? O que acontece? E mais, tanto que em 2018, o Marcos Braz, 2020, o Marcos Braz, já vice-presidente de futebol do Flamengo, foi apoiado pelo Romário como candidato no PL do Bolsonaro e hoje do Romário também para vereador do Rio de Janeiro. Toda a estrutura do senador Romário foi colocada para trabalhar para o Marcos Braz. Eu até já falei isso outras vezes, não sei. Tudo parceiro, né? Tudo passa. Do Marcos Braz pareciam os jogos do Flamengo. Era bandeira para todo mundo de rubro-negra, aquela festa, né? Usando o nome do Flamengo. Né? Tá claro, né? Lógico. O Flamengo vinha de 2020, 2019, era a época da pandemia, né? Então, e outra coisa, então jogaram. Como mais uma retribuição, o Marcos Braz nomeou indicados por Romário para o seu gabinete. Claro, lógico. E alguns deles também das torcidas organizadas. Um deles, inclusive, o Júnior e amigos do Bebê Desporto, que tem acompanhado permanentemente um assessor do vereador, né? Tem acompanhado o vereador Marcos Braz em todas as viagens do Flamengo, aqui e no exterior. Pago por quem? Pelo erário,
pelo contribuinte. Pois é, com diárias, tu pagas pelo contribuinte, porque sabe qual é a função dele? É o assessor direto para assuntos de segurança do vereador Marcos Braz. Em função dos seus prováveis inimigos no exterior da América do Sul, ele tem que ser acompanhado, claro, né? Também. Então, é isso que aconteceu. Então, toda a falcatrua agora, isso como é que chegou? A questão é o seguinte, como o Romário ele tem foro privilegiado, então a denúncia é feita através da Polícia Federal, o Ministério Público entrega para o Supremo, né? Então, caiu nas mãos do Nunes Marques, um dos sindicatos para ministro pelo Bolsonaro. Tudo bem. O processo está andando agora, e não é indício. E dá uma delação premiada, porque o Marcos Vinícius, que inclusive lá atrás denunciou o Cláudio Castro por falcatruas que estão aí em andamento, aí, né? Estão em andamento. O Marcos Vinícius da Silva foi apertado, viu que está sozinho, todos aqueles que o mandaram fazer a coisa, né, tiraram o corpo, e ele, então, agora ele pensaram em tem o regime da delação premiada, que ele pode amenizar a pancada, né, que ele vai receber, com certeza. Ele não será absolvido, mas vai tirar alguma vantagem, claro, com a delação premiada. Não é isso, delação premiada para isso mesmo. Delação premiada. Então, ele abriu o jogo lá atrás, em cima do governador, e logo depois, em cima do Romário e do Marcos Braz. A coisa saiu agora, porque agora que está andando, agora já foi dada a publicidade. Vem já desse tempo todo. Né? Então, o que acontece? Agora vamos nos transportar para o caso do Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo. A pergunta que fica no ar. Ele não será afastado depois dessa repercussão? Não será afastado? Isso seria o normal, isso seria o normal em qualquer lugar do mundo, né? Seria normal em qualquer lugar do mundo. Mas você está em Portugal, aqui eu estou no Brasil. O seguinte, o normal é aí, é na Europa, é no mundo dito civilizado. Aqui não é. Outra coisa, o Marcos Braz, sabe, deverá sair uma nota do Flamengo? Eu quero até estar totalmente enganado, mas acho que vou acertar na mosca. Sairá uma nota do Flamengo dizendo que, no momento, apenas vou jogar isso. É uma denúncia de um delator desesperado, como diz a justificativa da explicação do gabinete do Romário, né? Que é um criminoso, né? É bem, um potencial criminoso, a gente sabe, não, a gente pode cravar, mas conhece a vida pregressa do Romário. Romário, vamos ser bem claro, que tudo aquilo de endeusamento, grande jogador que ele foi, mas que não serve de exemplo no futebol para nenhuma criança. Tá lembrado da frase dele, sério? Qual era? Quando ele jogava? Treinar para quem ganhar. Lembra disso? Você sabe disso, não é? Para quê? Pois é. Então, não serve de exemplo para ninguém. Todas as nebulosas que ele participou a vida inteira, tanta história. E ele superava isso com seu talento de se esquecer, os crimes serem esquecidos por exatamente do talento do futebol. O futebol tem essa magia meio perversa, né? Para produzir isso. O cara comete uma atrocidade. Essa, por exemplo, do Gabigol, que ainda não está decidido, mas, de certa forma, há uma tendência de meio a meio. Uma parte da torcida perdoa, a outra não perdoa, tal. Entendeu? Então, em cima disso, o que acontece? Entendo, aposto até, quero até perder essa aposta, de que ele não será afastado. Deveria, como você disse, no normal seria ser afastado hoje, imediatamente. Imediatamente. E não voltar mais. Né? E não voltar mais, exato. Não, porque isso arranha. É impressionante como no Flamengo, né, parece que o errar, o agir errado, é uma virtude, né? Porque a gente já viu vários momentos no Flamengo nessa direção de atitudes equivocadas para pegar leve ou deploráveis para pegar pesado,
Não é passar assim, olha, né, tudo bem nada, gente. Isso depõe contra a imagem do Flamengo, né? Que é o clube de maior torcida do país, o clube financeiramente mais rico, não só do, só terminar, não só do Brasil, como da América do Sul. Independentemente, alguém dirá, mas isso não envolve com política, mas está envolvido desde o seu nascedouro. Essa diretoria do Flamengo, tudo caminha junto. Ela vestiu a camisa da campanha do Bolsonaro, está lembrado? Uma camisa em verde e amarelo, nos padrões do Flamengo, mas em verde e amarelo. Isso. O Landim, ele foi em plena pandemia a Brasília para tentar, em plena pandemia, aí não havia nem vacina ainda, para Bolsonaro, uma lei qualquer lá, para voltar ao futebol. Bem, não havia ainda sequer uma vacina. E o Landim liderou. Ele e os poucos idiotas, criminosos, fizeram isso. Ele foi a Brasília. E, realmente, o campeonato não retornou quando eles queriam, porque não ia retornar mesmo. Né? Porque a pandemia cresceu e os milhares, centenas, dezenas, milhares, centenas de milhares de mortos foi aquilo que nós vimos no Brasil. Né? Mas, enfim, o Flamengo, nada, não é nenhuma novidade. Inclusive, a novidade disso que eu estou dizendo agora. O normal seria ele ser o Marcos Braz afastado. Afastado porque seria um peso a menos para o Flamengo. Talvez em cima disso o Flamengo fosse contratar um profissional com o pegando de código dele, ele e o próprio Spindle, que também não tem competência nenhuma. É um profissional do mercado de capitais. Né? Então, os dois, mas para a gente para contratar profissionais preparados para a função. Ele colocaram na vice-presidência até Júnior acabar. O Flamengo tem 14 vice-presidências, Júnior. Entendeu? Então, é complicadíssimo. Então, essa situação. Enfim, agora, o Romário, ele está no foro privilegiado, mas a situação é complicada para ele. Repito, Romário não é flor, nunca foi flor que se cheire. A verdade é essa. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Já tem um histórico o senhor Romário, né? Ex-jogador e hoje senador Romário. Mas um outro assunto, vamos falar daqui a pouquinho, porque antes eu vou aqui, claro, citar, né, nessa edição do PB do Esporte, nessa segunda-feira, 27 de maio, da conquista do Futebol Clube do Porto na final da Taça de Portugal. O Sport já tinha sido campeão da Liga Portuguesa, o campeão português da temporada 2023-2024, com sobras. O Sport, de fato, mereceu, fez uma campanha muito correta, né? Jogando um futebol eficiente, e foi o campeão português. Mas na decisão da Taça de Portugal, ocorrida no Estádio Nacional, nesse domingo, dia 26, empate normal de 1-1 no tempo normal, e no prolongamento, na prorrogação, tivemos o Porto chegando ao segundo gol, vencendo por 2-1. O gol de penal que deu o título foi do Taremi, jogador iraniano que está indo agora para a Inter de Milão. Aliás, se não fosse aquele gol, iria sair muito mal do Porto, porque em pleno contrato, né, com o Futebol Clube do Porto, ele já havia mantido há algum tempo contato com a Inter de Milão, seu empresário, enfim. O jogador ficou sem clima, né, no Porto. O próprio técnico, né, Conceição, está muito irritado, dizendo que não tinha mais ambiente para ele. Os adeptos também contrariados com o Taremi. Mas a verdade é que o jogador fez o gol do título e foi para a torcida, né, para sair com a imagem menos arranhada. O Porto consegue, assim, a conquista da Taça de Portugal. Então ficou o Sport como campeão português, da Liga Portuguesa, temporada 2023-2024, o Porto campeão da Taça de Portugal e o Benfica passando em branco nesse ano aqui no futebol português. Centro, tem uma colocação? Sim. Aproveitando aí sua deixa, é o seguinte: enjoado já de tantos títulos, o Manchester City do Guardiola decidiu perder para o United e deixar a Copa da Inglaterra para o seu co-irmão de Manchester, não foi isso? Exatamente, venceu por 2-1, né, Manchester United, fez 2-0, aí no final, mas nos últimos 15 minutos. Não, e há uma informação aqui que a equipe toda do Manchester City, inclusive o Guardiola, todos eles chegaram ao estádio para a decisão
O jogo terá sido onde? Foi o Wembley? Não, eu não sei. Foi o Wembley? O jogo? Não, né? Foi? Não sei. Bem, não interessa. Você pegou. A questão é a seguinte, a decisão, chegaram todos eles embriagados. Veio uma semana de farra, né? Claro, né? Acabou, ganharam mais uma vez. Então, deram essa colher de chá para os co-irmãos, que não são tão co-irmãos assim, não é? Grande verdade. Ô, Júlio, tem mais, finalmente, aqui me permita, eu sou chato, que é o seguinte, o nosso ilustre JJ, o português Jorge Jesus, fechou o campeonato saudita, 32ª rodada, a última, de forma invicta, ao derrotar o Al Hilal, derrotar o Edda por 2-1 no dia de ontem. E assim, Jorge entretanto, pela Liga, né, a Champions, ali daquela parte ali da Arábia, da Ásia, ele foi derrotado, né? Então ele perdeu na Liga local invicto, mas ele perdeu um jogo, né? Nos últimos dias, perdeu aquela invencibilidade de 34 jogos. O principal mesmo foi um ano na Premier League, como aí em Portugal, o campeonato nacional, né? Foi um ano fantástico, realmente, o Jesus fazendo história também lá no futebol árabe. Aí você citou aí, antes da gente falar do julgamento do Gabigol, né? O mata-mata é mata-mata, né? Jogo final, aquele negócio, uma partida, assim como o Manchester United derrotou o City, claro, grandes rivais, né? Derrotou o City por 2-1. Na Alemanha, né, o Bayer Leverkusen foi campeão com sobras, né, da Bundesliga. Perdeu na decisão da Liga Europa para o Atalanta, um chocolate, quem diria, né? 3-0 o Atalanta, mas na decisão da taça da Alemanha, voltou a ganhar, derrotou por 1-0 o Kaiserslautern e sagrou-se campeão da taça alemã, ou seja, 2 conquistas e um trabalho fenomenal do Alonso, que já se cogita aí que pode, né, tá sendo sondado. Ele já foi sondado bem antes e falou, não, vou continuar aqui no Bayern, né, no Bayer Leverkusen. Mas agora já há indícios que virá propostas daquelas irrecusáveis para dirigir um outro clube do futebol da Europa. A verdade é que o Bayer Leverkusen sagrou-se mais um título, né, na temporada, dessa vez na Taça da Alemanha. Eu faço uma pergunta a você. Não será para o Manchester City, porque o Guardiola já anunciou que 2025 não estará mais. Será que teremos mais um ano sabático do nosso Guardiola, e ele vai aprender alguma língua, vai para um outro futebol, vai ter que aprender, vai passar um ano, porque todo mundo se lembra que ele ficou um ano aprendendo alemão, e é impressionante aquilo que eu digo, quando a pessoa quer, meu amigo, quando a pessoa quer alguma coisa de fato, por mais que seja difícil, para algumas pessoas é mais fácil, para outras mais difícil, ele pode aprender tudo, porque o Guardiola em um ano não só aprendeu como ficou fluente, ele chegou na Alemanha já falando alemão fluente, trabalhou lá, né, por 3 anos, se não me engano, no Bayern de Munique, e agora, você citou aí, pode estar deixando, né, a equipe do Manchester City. Júlio, o detalhe, ele não só aprende, como ele ensinou tudo também, não é? Exatamente. Vários jogadores que estavam mal, mas todos eles deixou o time lá por cima, né? Essa é a grande verdade. Não, ele é fantástico. O Guardiola, de fato, na minha opinião, com tantos outros técnicos de renome, mas, na minha opinião, é o melhor técnico. É o melhor técnico do mundo, sim, né? Porque o trabalho que ele faz nessa carreira vitoriosíssima, vitória com cheio de títulos, é louvável. Mas vamos passar, então, agora, né, Antônio Neogóis, na sequência aqui do nosso PB do Esporte, já estamos na reta final, para falarmos foi na última sexta-feira, já no final da última sexta-feira, a confirmação do julgamento do Gabigol, né? A Corte Arbitral do Esporte, o CAS, marcou o julgamento do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, para o dia 7 de junho, na Suíça. Ô Júlio, você não quer deixar esse assunto para encerrar o Chave de Ouro? Porque aquilo que você já falou aí, rapidinho, sobre a decisão do Mundial Sub-20 aqui no Rio de Janeiro. Eu vou falar daqui a pouquinho, a gente vai falar com mais detalhes. Só para os nossos ouvintes aqui... Vamos lá sobre o Gabigol. Não, mas só um pouquinho, só um pouquinho. Não, mas só um pouquinho, por favor. Não, só um pouquinho, por favor. Só um pouquinho.
É porque para os nossos telespectadores que não estão tão inteirados, né, no assunto, terem compreensão. Então, vamos falar que o atacante foi suspenso por 2 anos, por tentativa de fraude naquele teste antidoping, mas conseguiu um efeito suspensivo, né, o Flamengo, todo mundo se lembra, e ele voltou a atuar em termos, né, voltou a jogar ali, entrar no jogo ou outro, segundo tempo e tal, mas agora veio aquele caso da camisa, né, que deixou a imagem dele totalmente arranhada com os adeptos, né, com os torcedores do Flamengo. E aí vem agora essa confirmação do julgamento. Eu fico impressionado, Antônio Manuel Góes. Eu quero jogar essa bola para você, para nesse comentário sobre a confirmação do julgamento, a gente analisar também como é possível. Né? Tudo é possível. Eu vi alguns colegas, né, na televisão, na mídia brasileira, dizendo: o Gabigol já está absolvido. Esse efeito suspensivo vai pesar a favor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O efeito suspensivo vai pesar de forma favorável ao Gabigol, né? E a corte vai se sensibilizar. Deixo para você. Veja bem, efeito suspensivo porque o regulamento da Corte Arbitral permite, né? Tem ainda o julgamento final, que vai ser na Corte Arbitral. Então, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidoping, diante da apelação, né, ele concedeu. Para você dizer assim, você disse aí, eu vou fazer um remendo assim. Não, o Gabriel jogou. Não, ele entrou em campo 2 vezes, não é? Jogar não jogou. Não jogou mais uma vez. Não jogou nada. Aliás, atrapalhou. Na verdade, ele não joga 1 ano e meio. Tudo bem. Mas prosseguindo. Há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Há 1 ano e meio ele cria. Sim. Pois é, há 1 ano e meio. Deu outra travada, mas tá ok, vamos lá. E então, quando apareceu essa questão aí da tentativa de fraude antidoping, né? Então ele foi suspenso, né? O julgamento demorou, mas saiu. Ele foi beneficiado porque 1 ano já passou. 1 ano o prazo cumpriu, né? Mas veja bem, na sexta-feira, né? Próxima sexta-feira. 24. Né? Próxima semana. Dia 24. Dessa sexta-feira. Dia 24. 8, né? Hein? Não, sim, o julgamento. Dia 7 de junho. Dia 7, exato. 7 de junho. 24 é o jogo lá do Flamengo contra o Olympiacos. Bem, o julgamento será em Lausanne, na Suíça, e há 3 alternativas. A primeira, você já falou que os grandes entendedores aqui já definiram, mas vai ser absolvido porque encontrou efeito suspensivo. Não vamos discutir mais isso. Tudo bem, absolvido. Mas ele foi condenado por tentativa de fraude. Ele poderá ter uma diminuição da pena. Se ele tiver diminuição da pena, então a pena já está encerrada. Né? Porque terá encerrado. Terá sido encerrada em abril. Agora, também há a possibilidade de ele ter a pena aumentada. Sabe para quantos anos? Para 4 anos. Significa que ele exato. Com contrato suspenso até 2027. Porque é bom citar. Porque é bom citar. Porque é bom citar. Porque é bom citar. É o seguinte, Júlio, a Corte Arbitral de Antidopagem, ela leva muito a sério, nós sabemos, inclusive nas atividades olímpicas, enfim, no futebol também. E isso que o Gabriel fez, não há notícia, ele inaugurou, ele fez, jamais algum jogador se negou a fazer isso, porque sabe que a punição é grave. Ele desqualificou a autoridade de meia. Os cidadãos que foram lá ao Ninho do Urubu são prepostos, são representantes da autoridade brasileira antidopagem.
E a palavra deles é definitiva. Chegaram lá. Qual era a rotina? Chegam lá, bem, foram recebidos lá, prepararam lá a mesa deles lá, com os equipamentos. Isso. Quem é que o senhor quer? Foram jogador da manda chamar. Ah, está treinando, manda chamar, sai do treino. E esperaram pacientemente ainda. Eles foram muito condescendentes. O Gabriel Barbosa acabou o treino, foi tomar banho, foi almoçar, certamente veio para cá rotando, né? E quando chega cá, ele se dirigiu não para os... Ele já participou de outros testes, né? Já foi direto na mesa, apanhou o frasco, não poderia fazer isso, né? O frasco é o próprio representante, mas de luvas, né? E ele saiu o frasco e correu lá para o banheiro. E o representante da comissão de dopagem saiu correndo atrás dele. Então ele entrou lá, tal, ele mesmo fechou pelo protocolo, ele não poderia nem tocar na tampa. Ele mesmo fechou, entregou e foi embora. Então isso foi considerado o quê? Considerado uma tentativa grave de fraude. O que eu quero dizer isso para não tomar mais tempo, Júlio, é que essa história de dizer que Gabigol vai ser absolvido, vamos tirar o cavalinho da chuva. No mínimo, ele terá a sua suspensão mantida. Entendo até, posso estar enganado, que diminuída não será. Né? Porque é uma questão de honra. Senão a Comissão Internacional... Não, é aquele negócio, né? Não, é aquele negócio. Só resta agora esperar para a gente realmente ter a ideia do que irá acontecer. Né? Em cima daquilo que está no regulamento. Né? Não, agora, pelo que é normal, né? A vida pregressa do Gabigol, porque nessa hora eles vão apanhar tudo lá, todo o currículo dele. A gente já falou aqui várias vezes, né? O Gabigol ele tem sem número, né? É bem o jogador com o maior número de cartões no futebol da Série A desde 2019 até agora. A gente já abordou isso aqui, inclusive. Expulsões por desrespeito aos árbitros dos jogos, que tem poder discricionário em sua decisão. E mais ainda, Romário, dele, em determinado momento, Júlio, o Romário ia para redes sociais contestar as arbitragens e, veja bem, cobrar da CBF uma posição, se achando perseguido pelos árbitros. Agora, Romário não, Gabigol. Pergunta que Romário não, Gabigol. Estava o Flamengo? E o tal do Marcos Braz? Romário não, Gabigol. Né? Romário só fosse um senador, né? Eu falei Romário, né? Onde estava o famoso Marcos Braz? Isso tudo, né? A tomar a posição. A gente sabe. Tem uma imagem aí tal, do jogo em que ele saiu abraçado com... Ele mesmo disse, o Marcos Braz dizia, não, é como mantendo... Engraçado, né? O Gabigol veio, o Flamengo chegou, tinha 24 anos, né? 24 anos. Né? Agora vai fazer 28. Vê bem. Até hoje ele é um garoto de 24 anos. Como se aos 24 anos, ele já é um profissional há muito tempo, não tivesse a responsabilidade de cumprir suas obrigações. Não cumpriu na Inter de Milão, não cumpriu no Benfica. Teve uma na verdade, só apanhou o emprestado do time do Flamengo, ele no meio. Só consertando. Em 2019. Só consertando, ele chegou no Flamengo com 22. Está com 22 anos. Ele chegou em janeiro de 2019. Melhor ainda, você me ajuda a seguir. 22, aí era uma criancinha, era um baby Gabi baby, né? Resultado. Então, até hoje considerado isso, em plena pandemia, eles... se você lembrar da época da pandemia, esse era um protocolo, não só no Brasil, né, de todo mundo, os treinamentos voltaram com aqueles rigorosos protocolos da FIFA, como jogador ao chegar no centro de treinamento, primeiro teste. Porque se apresentar já o início, o sintoma da Covid, já era separado, né? Já pronto, acabou. Aí vai treinar. E na saída, novamente. Ele saiu do Rio de Janeiro sorrateiramente, gostou? Sorrateiramente,
foi para São Paulo, né? De avião, claro. Né? E foi preso ao lado de mais de outras 200 pessoas num cassino clandestino. Isso. Cassino clandestino, eles estavam em São Paulo. No bairro... E, pateticamente, se escondeu debaixo da mesa, né? Foi lá o policial federal. Você aí, cena patética. Né? Pedro tá preso. Mas, só não ficaram presos, Júnior. Não, só não ficaram, para terminar, só não ficaram presos porque havia o protocolo, claro. Você não ia aglomerar ainda mais com o risco de contaminação, né? Os presídios, né? Mas todos assinaram e ele teve que cumprir depois várias vezes, tem que ir a São Paulo para responder. No fim, lá para frente, isso ninguém divulga, né? Esse processo foi arquivado, né? Para ele e para todo mundo, né? Para todos aqueles, sabe, né? Você jura aqui que não vai se comportar bem, nunca mais vai a um cassino, juro, senhor, por isso. Então é esse Gabigol que agora vai ser julgado e que os diletantes da imprensa brasileira, não, está tudo resolvido. Eles já dizem isso mesmo, Júlio. O pessoal entende bem a ignorância, a desinformação, que, como você falou, efeito suspensivo, foi um ato de absolvição. Aguardemos o resultado. Vamos aguardar. Agora, para finalizar o nosso programa, mais 2 minutinhos, né, Antônio Negócio? Rapidamente, para a gente discutir. Não, discutir não, né? A gente falar dessa final, né? Foi confirmado para o dia 24 de agosto, né? 24 de agosto, isso, né? Pois 24 de agosto. 24 de agosto, no sábado, no Maracanã, Flamengo, campeão da Libertadores, uma campanha maravilhosa, né, tal, contra o Olympiacos. Bate campanha. Campeão europeu. Mas, Júlio, para terminar mesmo, tem um assunto aqui também que interessa a todo mundo e a você em especial. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse hoje enfaticamente que o marido dela não vai comprar, através da Crefisa, a SAF Vasco da Gama. Ponto final, muito obrigado e boa noite. Já tinha sido, na verdade, o presidente, o marido dela já havia comunicado, né, na semana passada que não iria comprar mesmo. E hoje ela apenas bateu. Ele disse assim até, não me enche um saco mais. E ela bateu o martelo para acabar com qualquer sonho, né, possibilidade disso vir a se concretizar. Mas essa edição do PB do Desporto vai ficando por aqui. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.